Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Expresso União. Hoje é quarta-feira, dia 8 de junho, e o Expresso União já está no ar. E já começa o jornal de hoje convidando você para acompanhar o nosso Expresso União de onde você estiver. Ao mesmo tempo em que eu estou aqui, estamos sendo transmitidos também em nossa plataforma de vídeo na internet. Segue o passo a passo para você não se perder no caminho. É só se inscrever no canal da Rede União e depois é só acessar nossos arquivos, conteúdos anteriores e, claro, nossos programas ao vivo. Viu como é simples? Tá aí, fica a dica para vocês. Começamos, como normalmente, atualizando vocês dos dados da Covid no Brasil. Nosso país registrou nesta terça-feira 294 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 96. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 9%, indicando tendência de estabilidade nos óbitos pela doença. E aqui em Fortaleza, crianças com problemas no coração estão há 6 meses sem cirurgias pelo SUS no INCOR. O Instituto do Coração da Criança e do Adolescente está há 6 meses sem realizar cirurgias pelo Sistema Único de Saúde em Fortaleza. Conforme o diretor e fundador do Instituto, o cirurgião pediátrico Valdester Cavalcante, a instituição foi desabilitada pelo Ministério da Saúde para a realização de cirurgias por não concentrar todos os procedimentos em um só prédio. Ele explicou que na renovação do contrato da Secretaria da Saúde, ela entendeu que o contrato com o hospital da rede privada de cessão de uso de ambientes hospitalares estava irregular. Foi feita uma solicitação ao Ministério da Saúde, informando que na vistoria que foi feita no hospital e no ambulatório, esses endereços não coincidiam. Que eles fazem um trabalho ambulatorial nesta sede e as cirurgias em outro ambiente que é o hospitalar. Nesse contexto, o Ministério da Saúde pediu a desabilitação do INCOR Criança. O diretor esclarece que a decisão prejudica cerca de 900 crianças que são atendidas por mês no INCOR, fazendo com que a fila de espera só aumente. Além disso, ele afirmou que a demora em realizar os procedimentos pode ocasionar muitas sequelas aos pequenos pacientes. Uma audiência pública vai debater a questão com representantes do Ministério da Saúde, da Secretaria Municipal da Saúde, do INCOR e da UAB Ceará para chegar a uma definição sobre o retorno das cirurgias no Instituto. A secretária de Saúde de Fortaleza, Ana Estela Leite, afirmou que durante o processo de renovação do convênio, a auditoria identificou inconsistências e que, por se tratar de um recurso federal, imediatamente eles fizeram uma consulta ao Ministério, que atestou que não estava lá realmente adequado ao que prevê a portaria de habilitação e, inclusive, recomendou que eles solicitassem a desabilitação do INCOR Criança. Ana Estela ressaltou que, após isso, a direção do INCOR foi imediatamente comunicada e que, dessa forma, não seria possível incluir a parte hospitalar nesse novo convênio. A Secretaria da Saúde do Ceará informou que recebeu nesta terça-feira a notificação de um segundo caso suspeito de varíola dos macacos no Ceará. O paciente é residente no município de Pacatuba, na região metropolitana de Fortaleza. O primeiro caso notificado no estado pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde, no dia 27 de maio, foi descartado pela pasta nesta segunda-feira, após investigação epidemiológica e laboratorial com teste negativo para varíola. Segundo a CESAR, este segundo caso segue em investigação epidemiológica. Além disso, a pasta afirma que foram aplicadas todas as medidas recomendadas, como isolamento domiciliar, busca de contatos e coleta de material para exames laboratoriais para avaliar o caso e diagnóstico diferencial para outras doenças que estão em processamento. E a campanha Junho Violeta, que acontece neste mês, tem por objetivo sensibilizar a sociedade em prol do combate à violência contra idosos. No mês de junho é celebrado o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Em tempos de pandemia, a data ganha ainda mais relevância devido ao aumento das denúncias de crimes contra pessoas que são fragilizadas, sofrem negligência, abandono,
abuso, violência física e psicológica. A Constituição já prevê no artigo 213 que é dever do Estado, da sociedade, da família, ela amparar o idoso e garantir que ele tenha uma vida digna, um bem-estar. E junto a isso, o Estatuto do Idoso, a Lei 10.741, ela estabelece um rol de direitos para os idosos e também estabelece penas para os casos em que há o desrespeito desses direitos dos idosos. De acordo com especialistas, uma das violências evidentes contra os idosos é a psicológica. Os crimes mais comuns, os tipos de violência em que o idoso é vítima, eu diria que da violência psicológica. E também é uma violência que nem chega aos holofotes, né? É uma violência praticada que é velada ali no seio familiar, que nem se chega ao conhecimento das pessoas. Segundo o Dr. Nairton Cruz, alguns idosos que sofrem violência acabam mudando seu comportamento perante a sociedade. Observe ao seu redor se existe aquele idoso que antes era uma pessoa que contribuía no seu meio, que era uma pessoa sorridente, mas passou a ficar mais isolada, ou aquela pessoa que passou a evitar as reuniões de amigos, reuniões familiares. Existe como nós ajudarmos essas pessoas. De acordo com a advogada Jamile Rodrigues, as denúncias podem ser realizadas através do número 100. Eu aconselharia discar 100, porque é anônimo, é gratuito e funciona 24 horas. Você faz a denúncia e a partir de então essa denúncia vai ser encaminhada e vai ser apurada. Daí então, a partir da apuração, é que se constatado que há o crime, aí irão ser tomadas as providências para esse caso. E na noite desta terça-feira, aqui em Fortaleza, um homem foi atropelado pelo VLT da linha Parangaba-Mucuripe. Com o acidente, ele acabou sofrendo ferimentos nas duas pernas, de acordo com a Polícia Militar. O caso aconteceu entre as estações Mucuripe e Papicu, próximo a uma passarela de travessia de pedestres. A vítima não foi identificada. Segundo a PM, ele pulou as grades que separam os trilhos da via para pegar um caminho mais curto e acabou sendo atingido. Em razão do acidente, a circulação do VLT foi parcialmente interrompida. O trem voltou a circular às 19h30, depois dos primeiros socorros prestados à vítima e a remoção pelo SAMU. Ele foi levado acordado e consciente pelos socorristas. E segundo o Procon Fortaleza, preços dos produtos sofrem alta de 10,26% nos supermercados da capital cearense em maio. Os preços dos produtos nos supermercados de Fortaleza tiveram alta de 10,26% em maio, em comparação com o início do ano, de acordo com pesquisa do Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor, divulgada nesta terça-feira. Entre janeiro e maio, os 70 itens pesquisados mensalmente passaram de uma média de R$ 657,16 para R$ 724,60. Entre os 70 itens pesquisados, 18 apresentaram variações acima de 100%. O mesmo sabonete infantil de 80 gramas pode ser encontrado de R$ 3,89 a R$ 12,49, uma variação de 221,07%. O quilo do pimentão também apresenta alta diferença de preço, podendo custar de R$ 3,98 a R$ 11,19, uma variação de 181,15%. Nas regionais 3 e 4 foram encontrados os produtos mais baratos, somando os itens R$ 617,45 e R$ 622,59, respectivamente. Enquanto isso, nas regionais 9 e 5, os mesmos produtos somam R$ 792,38 e R$ 790,93, respectivamente. A diretora do Procon Fortaleza, Neilândia Rabelo, orienta que os consumidores façam uma pesquisa prévia antes de ir ao supermercado. Ela afirma que planejar as compras é o melhor caminho para alcançar uma economia. Recomenda que as pessoas não comprem o que não estão precisando ou fácil de desperdiçar. Muita atenção com legumes e verduras e só compre o que realmente for consumir.
Em Neilândia, também lembra que os supermercados são obrigados a cumprir ofertas e publicidade de encartes e anúncios, que toda oferta deve ser cumprida e, caso o consumidor encontre divergência do preço anunciado com o valor registrado no caixa, deve pagar o menor valor. O Procon pesquisa mensalmente 70 produtos e alimentos considerados mais essenciais. A coleta de preços é feita presencialmente em todas as regionais de Fortaleza. E no início da noite desta terça-feira, um quarto de hotel na praia de Iracema, em Fortaleza, passou por um incêndio. O estabelecimento é localizado na rua Idelfonso Albano. Por volta das 19h30, o fogo havia sido controlado. Os bombeiros estiveram no local para apagar as chamas com 2 guarnições de combate a incêndio, com apoio de um tanque, caminhão-pipa e uma escada. Segundo os bombeiros, não havia ninguém no apartamento na hora do incêndio e ninguém ficou ferido. Moradores da região contam que ouviram um forte estrondo antes do fogo começar. E mais uma vez, reafirmo que junto comigo e com nossa equipe, você pode sim fazer parte do nosso jornalismo. Nós temos 2 canais diretos com vocês de casa. O nosso número de WhatsApp, que é o 859-8101-0984, esse mesmo que está aparecendo aqui na tela. E para quem prefere o e-mail, nós também temos, é o jornalismo@redeunião.com.br. Lá você pode mandar a sua sugestão de pauta, denúncia, elogio, enfim, sua contribuição é muito bem-vinda. Agora nós vamos para um breve intervalo. Na volta temos mais notícias para continuar deixando você super bem informado. Não sai daí que eu volto já! Voltamos e agora vamos falar de política. A Câmara dos Deputados aprova PL que exige transparência em preços de combustíveis. Agora o projeto segue para o Senado. O plenário da Câmara aprovou nesta terça-feira um projeto de lei que determina às empresas do setor de combustíveis que enviem à Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, os dados que compõem os preços dos produtos comercializados. O projeto segue para análise do Senado. De acordo com o texto, o envio de informações abrangerá produtores de petróleo, gás natural e biocombustíveis. A ANP, por sua vez, informará mensalmente pela internet a composição dos preços médios ao consumidor nas capitais dos estados de 5 combustíveis: gasolina automotiva, óleo diesel, gás liquefeito de petróleo, querosene de aviação e etanol hidratado. Pela proposta, a ANP terá de informar também todo mês a composição dos preços médios de venda de gás natural às distribuidoras de gás canalizado nas capitais de estados que possuam ponto de suprimento desse combustível. O projeto prevê que as empresas informem os valores médios de 11 parcelas integrantes dos preços ao consumidor dos combustíveis, como o custo médio de produção do petróleo de origem nacional, o custo médio de produção do gás natural de origem nacional, o preço do faturamento dos importadores, a margem bruta de distribuição de combustíveis, a margem bruta de revenda de combustíveis automotivos e os tributos pagos. As empresas que deixarem de informar esses valores estarão sujeitas a multas que variam de R$ 5.000 a R$ 1 milhão. E o Senado Federal aprova projeto de cuidado à saúde mental de gestantes. Agora o texto retorna para a Câmara. O Senado aprovou nesta terça-feira um projeto de lei que inclui no atendimento de saúde de pré-natal a avaliação da presença de sintomas de depressão em gestantes e puérperas. A proposta determina que o rastreamento dos sintomas depressivos deverá ser feito preferencialmente no 1º e no 3º trimestre da gestação. O texto é de autoria da Câmara e retorna para lá após sofrer alterações no Senado. Segundo o projeto, uma vez identificada a doença, as gestantes deverão ser imediatamente encaminhadas para acompanhamento feito por psicólogo ou por psiquiatra. O PL também determina que o rastreamento de sintomas depressivos continue durante o pós-parto e o período de cuidados com o bebê. Esse rastreamento inicial proposto no PL será baseado num questionário padronizado e poderá ser realizado pelos profissionais responsáveis pelo pré-natal e pelas consultas pós-parto. O rastreamento deverá ser capaz de indicar a necessidade de encaminhamento ao profissional da saúde mental, preferencialmente capacitado em saúde mental perinatal.
A relatora do projeto no Senado, Leia Barros, fez alterações no texto, o que determinou seu retorno à Câmara, que dará a última palavra. Leila acrescentou um dispositivo ao projeto para que, independentemente da presença de sintomas depressivos, a gestante em cujo nascituro se tenha identificado alguma anomalia seja prontamente encaminhada para avaliação. O mesmo valeria para a mãe cujo recém-nascido apresenta deficiência, doença rara ou crônica. E a Câmara aprova PL que prevê reembolso na tarifa de energia. A situação está prevista em caso de tributo indevido. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira um projeto de lei que define os procedimentos para a Agência Nacional de Energia Elétrica devolver ao consumidor os valores do Programa de Integração Social e da contribuição para o financiamento da Seguridade Social pagos a mais pelas distribuidoras por meio de revisão das tarifas de energia. O texto segue para a sanção. Pela proposta, a ANEEL deverá promover revisão tarifária extraordinária neste ano, quando os valores a devolver vierem de decisões judiciais anteriores à vigência da futura lei. Essa situação só não abrange 2 distribuidoras de energia elétrica. A revisão também será aplicada às distribuidoras com processos tarifários homologados a partir de janeiro de 2022. Segundo dados da ANEEL, dos 60,3 bilhões de reais em créditos a devolver pela União às distribuidoras, 47,6 bilhões ainda não foram restituídos aos consumidores. O restante entrou em revisões tarifárias desde 2020, que resultaram em redução média de 5% até então. A agência explicou que, devido às diferentes datas de ajuizamento das ações pelas distribuidoras, os resultados serão diferentes dependendo da região e da área de atuação das concessionárias. Como as revisões consideram outros custos que poderiam aumentar a tarifa na revisão, não necessariamente os valores implicarão em redução da fatura, mas em um aumento menor. Bolsonaro indica Carlos Portinho para ser líder no Senado. O parlamentar pertence ao PL, o mesmo partido do presidente. O presidente Jair Bolsonaro assinou a indicação do senador Carlos Portinho para ser o novo líder do governo no Senado Federal. A informação foi publicada pelo ministro-chefe da Secretaria de Governo, Célio Faria Júnior, em uma postagem nas redes sociais. Célio Faria escreveu que é com satisfação que recebeu a indicação assinada pelo presidente Jair Bolsonaro do senador Carlos Portinho para líder do governo no Senado Federal. Portinho era suplente do senador Harold de Oliveira, que morreu em 2020 por complicações da Covid-19. Ele também é líder do PL no Senado, o mesmo partido do presidente da República. O cargo de líder do governo no Senado estava vago há cerca de 6 meses após a saída do senador Fernando Bezerra Coelho do MDB de Pernambuco. Essa liderança é estratégica no momento em que o Palácio do Planalto espera pela aprovação de um projeto de lei complementar para fixar uma alíquota máxima de impostos sobre combustíveis e de uma emenda constitucional para ressarcir os estados pela redução de tributo no setor. A nomeação do novo líder do governo no Senado precisa ser formalizada em publicação no Diário Oficial da União. E desde esta terça, 7 de junho, os brasileiros podem reconhecer firma de forma totalmente digital. A plataforma online trará benefícios para os mais de 100 milhões de usuários. Pela primeira vez na história, os brasileiros vão poder reconhecer firma de forma totalmente digital em qualquer cartório do país. A plataforma online, que começou a funcionar nesta terça-feira, dia 7, trará benefícios para os mais de 100 milhões de usuários que usam o serviço anualmente. O reconhecimento de firma é o procedimento que atesta a autoria de uma assinatura em um documento. O certificado utilizado, por exemplo, na compra de imóveis e automóveis. A parcela de inadimplentes chegou a 28,7% das famílias brasileiras em maio. É a 8ª alta consecutiva do indicador, que vem crescendo desde outubro de 2021. Dados da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor CNC, divulgados nesta terça-feira, mostrou a 8ª alta consecutiva do indicador. O crescimento vem sendo observado desde outubro de 2021.
A parcela de inadimplentes, aquelas que têm contas ou dívidas em atraso, chegou a 28,7% das famílias brasileiras em maio. Em abril, a inadimplência havia ficado em 28,6%. O percentual de famílias endividadas ficou em 77,4% em maio, abaixo dos 77,7% de abril, interrompendo 3 meses de altas. As famílias que não terão condição de pagar suas contas em atraso também caiu, de 10,9% em abril para 10,8% em maio. O tipo de dívida mais comum continua sendo o cartão de crédito, responsável pelo endividamento de 88,5% das famílias endividadas. No quadro Juntos pelo Todo de hoje, vamos conhecer o trabalho da COAF, uma cooperativa que trabalha com assistência hospitalar. A Cooperativa de Profissionais da Saúde é focada em geração de pontos de trabalho em atendimento hospitalar e pré-hospitalar. Um dos objetivos da cooperativa é garantir a segurança dos pontos de trabalho, trazendo capacitações aprofundadas e melhor desenvoltura dos cooperados. Hoje é a maior cooperativa do Norte-Nordeste de profissionais de saúde e foi fundada em 2009 por um grupo de médicos, eu sou um deles, 23 médicos naquele momento, mas que, com o passar desses anos e com as características do mercado e a necessidade de prestação de serviço à população por entes públicos e privados, tivemos um crescimento muito vigoroso. Hoje somos mais de 20 mil cooperados, mais de 4 mil médicos, mais de 3 mil enfermeiras, mais de 8 mil técnicos de enfermagem, profissionais de saúde. Segundo o Dr. Hugo Leandro, neste momento de pandemia, a cooperativa passou por diversos tipos de desafios. A pandemia foi um grande desafio, causou uma enormidade de perdas, perdemos profissionais, eu acho que esse foi um grande desafio, nós perdemos em torno de 35 cooperados na pandemia, mas fizemos a diferença. Nós executamos hoje mais de 1 milhão de horas trabalhadas por mês. E isso, na pandemia, nós salvamos um número muito grande de vidas dos nossos profissionais. Porque, pela característica do cooperativismo, que consegue se adequar com muita rapidez às mudanças de demanda, nós duplicamos, triplicamos, quadruplicamos equipes em muitas unidades de saúde públicas e privadas. De acordo com o doutor, a cooperativa tem a sua importância na geração de empregos dentro do mercado de trabalho. O cooperativismo é uma ferramenta muito importante para a prestação de serviço à população, porque consegue se adequar à demanda, consegue apresentar o profissional capaz, treinado, legalmente habilitado para prestar esse serviço, sem precisar de períodos muito longos. A gente consegue apresentar o profissional com muita rapidez, isso é de imensa importância. Além da ampla qualificação profissional, a cooperativa oferece diversos benefícios para os seus cooperados. Os cooperados eles possuem diversos benefícios. O primeiro e mais importante de todos, sem dúvida, é o campo de trabalho. A COAP, por ser uma cooperativa de saúde, uma cooperativa que, diferente do que muitos pensam, não só de médicos, mas de várias áreas da saúde, ela oferece campo de trabalho, de atuação para aquele profissional. Nós temos também um núcleo de ensino próprio, nós temos o NEP, o nosso núcleo, inclusive fortalecido agora, contratamos novas pessoas. O nosso objetivo é capacitar cada vez mais nosso cooperado para que ele enfrente o mercado de trabalho de forma digna. Nós queremos que o nosso cooperado se destaque no mercado de trabalho. Então, a COAP, ela trabalha, ela fornece e ela luta muito por essa capacitação. Primeira de uma cooperativa séria que somos, de gerar postos de trabalho para os nossos cooperados. Tanto que a gente tem uma dedicação muito vigorosa em conseguir contratos
gerando oportunidade de trabalho para os nossos profissionais. Essa é a nossa função primordial e, com isso, a gente tem a alegria de executar esse trabalho atendendo a população, prestando um serviço de altíssimo nível. Nosso Expresso União está chegando ao fim. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Ótima quarta-feira, agradeço sua audiência e amanhã tem mais Expresso União. Tchau!